Mineiro natural de Pirapora, o ex-meia Luiz Henrique Pereira dos Santos, o Luiz Henrique, nasceu em 20 de outubro de 1968. Começou na Catuense da Bahia em 1987, na equipe que foi campeã do primeiro turno baiano daquele ano. Depois de se mostrar promissor na Catuense, Luiz Henrique acabou contratado por empréstimo pelo Flamengo, em 1988. Ele foi trazido ao time do Flamengo campeão da Copa União para adicionar qualidade no meio e no ataque rubro-negro, além de substituir Andrade, que estava indo para Roma. Estreou em janeiro daquele ano, em um amistoso internacional contra a Costa do Marfim, em que o rubro-negro venceu por 3-0. Em jogos oficiais, estreou em 8 de fevereiro, na Taça Guanabara, num duelo entre Flamengo e Cabo Friense, vencido por 2-0 pelo rubro-negro. Marcou seu primeiro gol pelo clube em um amistoso diante do Fluminense de Feira de Santana, disputado no estádio Joia da Princesa, casa do Flusão baiano. Seu primeiro tento em jogos oficiais veio na vitória diante do Volta Redonda, ainda em fevereiro, no dia 24, em jogo disputado na Gávea, que acabou terminando em 3-0 para os flamenguistas, com os outros gols anotados por Bebeto e Leandro. No total, somando amistosos e jogos oficiais, atuou em 26 partidas com a camisa rubro-negra, sendo 8 amistosos e 18 partidas por torneios oficiais. Anotou 3 gols nesse período e acabou deixando a Gávea no começo de agosto, sem conseguir chamar atenção o suficiente para permanecer no clube, que na época era um dos melhores, se não o melhor time do país. Retornou a Catuense, onde ficou até 1990. Luiz Henrique só estouraria na carreira quando chegou ao Bahia. Em 1990 fez parte do time que vendeu caríssimo a derrota para o Corinthians nas semifinais daquele Brasileirão. Jogador do Bahia com mais convocações para a seleção brasileira principal ainda estando no clube. 10. O ex-meia Luiz Henrique foi destaque do time semifinalista do Brasileirão de 1990, somou 74 jogos, 19 gols e 16 assistências. O bom futebol de Luiz o levou a ser convocado por Falcão para a Copa América de 1991. Começou na reserva, mas terminou como titular. Foram 5 partidas e 2 gols marcados. Uma das promessas daquela entre-safra. Não fosse uma grave contusão no joelho sofrida no início de 1994, poderia ter ido à Copa do Mundo dos Estados Unidos. Luiz Henrique foi titular da seleção nas eliminatórias para a Copa. Costumava vestir a camisa 8, usada por Dunga no Mundial. Se tornou uma das maiores transações entre clubes brasileiros quando o Palmeiras o comprou do Tricolor de Aço em 1992, durante o período da Parmalat no patrocínio da equipe. Atuou em 21 partidas pelo Verdão e marcou 5 gols. Luiz Henrique ainda passou pelo Mônaco da França, entre 1992 e 1994. Em 1994 ele assinou com o Fluminense e fez história numa partida em que o Fluminense goleou impiedosamente o rival Botafogo, por inacreditáveis 7-1. O quarteto do ataque tricolor, Luiz Antônio, Luiz Henrique, Mário Tilico e Ézio, levou a defesa alvinegra à loucura. A quantidade de chances criadas foi tamanha que o placar poderia ter sido ainda mais dilatado. No Brasileirão o time do Fluminense conseguiu bons resultados, um 3-0 contra o Flamengo e um 4-1 contra o campeão Palmeiras. Destaque para Ézio e Luiz Henrique no comando de ataque nesses jogos citados. Mas a campanha não foi suficiente para o time de Pinheiro chegar às quartas de final. Em 1995 fez parte do elenco campeão carioca em cima do Flamengo, com o polêmico gol de barriga de Renato Gaúcho. Depois, ainda chegou a atuar pelo Paraná Clube em 1998. Veranópolis em 2000 esteve em atividade até 2001, quando se aposentou no Esportivo de Bento Gonçalves. Atualmente reside em Salvador, onde é proprietário de um atacado que vende produtos para supermercados. Atua também como empresário de futebol, representando no Brasil um grupo francês e administra imóveis que adquiriu ao longo da carreira. Casado, tem 2 filhos, Samarina e Pedro. Em Pirapora carinhosamente é chamado de Zão, o maior ídolo da cidade banhada pelo Rio São Francisco.